Capítulo 5. As regras que ninguém te contou sobre dinheiro. No capítulo anterior, aprendemos as regras do jogo. Descobrimos a filosofia correta sobre o dinheiro e como administrá-lo e viver de acordo com o padrão de vida adequado aos seus ganhos atuais. Antes de seguirmos adiante, preciso confiar em você e acreditar que deu início às mudanças extremamente importantes que propus e já está fazendo os ajustes necessários e corretos no seu padrão e estilo de vida. Sem esses ajustes, e eu sei que pode ser doloridos, tudo que vou ensinar neste capítulo será em vão. Agora você saberá como empatar esse jogo de dinheiro. Imagina que estamos em uma partida de futebol. Você entrou em campo como o seu time, tudo animado e confiante com uma vitória gloriosa. No entanto, há um pequeno detalhe. Você nunca jogou futebol na vida e tampouco sabe as regras do esporte. Mas como você tem um time muito comprometido, animado e confiante, acredita fielmente que dará tudo certo. Começa o jogo. Você conhece as regras do basquete e julga serem parecidos. Então, agarra a bola pelas mãos e sai correndo em direção ao gol do adversário. Pois é, você deve estar rindo e imaginando o que acontece nessa partida. O árbitro paralisa o jogo, mostra para você cartão amarelo e você é obrigado a passar a bola para o adversário. Frustrado sem entender absolutamente nada. Por incrível que pareça, a maior parte das pessoas joga o jogo do dinheiro sem saber as regras corretas e acredita que tudo dará certo no final. E para piorar, a partida continua. Como você nem sabia que existe a função de goleiro, o seu gol fica totalmente desprotegido e outro time adversário começa a fazer um gol atrás do outro. Imaginar uma partida de futebol assim pode ser hilário. Mas quando se trata do jogo do dinheiro, infelizmente muitas pessoas agem da mesma forma e perdem de goleado. No primeiro parte do método, você aprendeu as regras do jogo. Entendeu como lidar com o dinheiro, viver com padrão de vida correspondentes aos seus ganhos e tomou algumas decisões críticas a respeito desse padrão. Agora você pode jogar esse jogo do dinheiro da maneira correta. No entanto, é comum nos depararmos com o seguinte pensamento: bem, eu aprendi as regras do jogo que você ensinou e estou muito confiante em aplicá-las e começar a viver da maneira correta. Mas carrego comigo as feridas das decisões erradas que tomei no passado. Tenho muitas dívidas. O que devo fazer? As regras que vou ensinar não estão em nenhum livro sobre finanças e não são conservadoras. Mas pela minha experiência de anos ajudando centenas de pessoas a se livrar das dívidas, afirmo que entender essas regras talvez seja a única maneira de resolver esse problema e sair desse jogo vencedor. Voltando para nossa hilária partida de futebol. 45 minutos de partida já se passaram e seu time está perdendo 13-0. E você está revoltado. Já avisou o árbitro que o jogo não está justo, pois não sabe as regras do jogo e como capitão do time, pede paralisação da partida para poder se familiarizar com as regras. Contudo, o juiz não mostra nenhum sinal de compaixão e interesse em entender seu pedido e, para piorar, você percebe que o jogo está sendo corrompido, porque todas as decisões que o juiz toma favorecem outro time, que está debochando de toda a situação, tirando sarro de você a cada gol feito. Muitas vezes temos essa sensação de impotência perante bancos e instituições financeiras. Parece que estão debochando da nossa ignorância. Com frequência recebemos orientações e recomendações que não vão nos ajudar a melhorar nossa situação e, em alguns casos, ocorre justamente o contrário. Estamos no intervalo do jogo. Inconformado com a situação, você se pergunta: o que pode fazer para virar a partida? O que daria para fazer agora, a essa altura do campeonato? Motivar o time? Trocar um jogador ou outro? Quem sabe colocar mais atacantes? Será que com essas mudanças teremos alguma chance? Com certeza você já sabe que não. O que nos resta fazer? Esse time só tem uma saída: quebrar todas as regras do jogo e simplesmente não subir mais no gramado, avisando que não pretende terminar essa partida
até que as condições de ganhar o jogo sejam justas e iguais para os dois lados. E até logo e obrigado. Essa atitude deve ser surpreendido e até mesmo chocado você. Mas aí eu pergunto, que outra opção temos? A outra alternativa? Jogar com mais garra, reclamar do juiz, marcar mais, mas eu afirmo que qualquer uma dessas atitudes nos levaria ao mesmo resultados. Perda do jogo, sem poder recorrer depois. Continuar jogando significa aceitaremos as regras do jogo impostas por eles. Significa aceitamos saber antecipadamente que a derrota é certa. Aceitaremos que seremos perdedores. A atitude de não entrar mais em campo até que as regras sejam revistas pode parecer radical, mas tem um significado muito profundo. Que quer dizer, não estamos aceitando esse jogo e nem os resultados dele. Agora vamos parar um pouco de falar de futebol e vamos discutir a vida real. Quando nos encontraremos em uma situação no qual, por erros passados e por não conhecer as regras do jogo, estamos sem condições de quitar as dívidas, o que fazer? O que fazer, por exemplo, quando não conseguimos mais pagar a fatura do cartão de crédito, pois ela já é bem maior que o nosso próprio salário? Como agir quando não conseguimos pagar as parcelas em dia de um empréstimo que adquirimos tempos atrás? Para onde recorrer quando o cheque especial virou um buraco tão grande, fundo e desesperador que nosso salário é engolido por ele sem deixar nenhum rastro? Eu já li vários livros sobre administração financeira que falam sobre dívidas, mas confesso que, embora sejam bons, nenhum deles consegue realmente orientar as pessoas de maneira clara e correta, apresentando uma solução e um método definido para esse problema. Vários livros sugerem falar como gerente do banco para pedir orientação. Outros aconselham fazer outros empréstimos com juros menores para quitar uma dívida. Ainda os que ensinam quais as dívidas devemos pagar primeiro, o que deixar para pagar depois e etc. Mas para uma pessoa que está enrolada em muitas dívidas, qualquer uma dessas soluções só gera uma situação: um pouco de alívio para as cobranças de curto prazo e mais dívidas de longo prazo. Com o passar dos anos, cansei de ver pessoas que tiram um único empréstimo ou um único cartão de crédito com as finanças descontroladas e, por falta de orientação, tomaram atitudes erradas e se afundaram cada vez mais em empréstimos e dívidas. Nesse capítulo, você vai aprender a solução definitiva e correta para seguir quando se encontra endividado. Se tiver a atitude e a coragem suficientes para seguir as minhas orientações, garanto que em um prazo de 12 meses você quitará todas as suas dívidas e terá uma nova vida financeira. O método que eu ensino para resolver uma situação financeira complicada com dívidas, empréstimos atrasados e cartões de crédito estourados é bem simples, porém, o seu sucesso depende da aplicação do método passo após passo integralmente. Está preparado para corrigir a sua vida financeira uma vez por todas? Então, vamos começar. O meu método inclui 4 pontos essenciais que vão lhe permitir resolver qualquer dívida. Só importante, antes de eu começar a ensinar o método, falar que quando se trata de financiamento de imóveis ou carros, esse método não vai funcionar porque você já fez a negociação, assinando o contrato, colocando o imóvel ou carro como garantia. Porém, por todos os outros tipos de dívidas, esse método funciona perfeitamente. Entretanto, antes de continuarmos, quero fazer uma ressalva. O capítulo não foi escrito para ensinar a ser caloteiro e nem como ser esperto, porque eu realmente não acredito que esse tipo de pessoa possa prosperar. Ele foi desenvolvido para ensinar as regras do jogo e como vencê-lo, mesmo com erros financeiros no passado, mostrando que você não é obrigado a pagar juros abusivos ou pegar novos empréstimos que multiplicam o valor real das suas dívidas. Estamos no Brasil, país onde os juros praticados legalmente pelos bancos são os mais altos do mundo.
Não existe outro país do mundo com juros tão altos. Para vocês terem uma ideia, em Israel, onde eu nasci, nem a idiota tem coragem de cobrar juros tão altos assim. Agora a pergunta, por que os juros no Brasil são tão altos? Não existe justificativa técnica, econômica, política ou moral para a cobrança de taxas tão elevadas. Os bancos brasileiros cobram as maiores taxas de juros do mundo em cartão de crédito e cheque especial. A desculpa de sempre é a alta taxa de inadimplência. Mas afinal, a inadimplência no Brasil é realmente tão elevada assim? Um levantamento do Fundo Monetário Internacional mostra que a relação entre empréstimos em atraso e crédito total no Brasil está dentro da média internacional. Logo entende que não é uma questão de inadimplência elevada, mas sim de outros fatores e interesses relacionados. No Brasil, presta atenção, o sistema bancário não tem regras, cobrem os juros que querem da forma que querem. Por isso, o spread bancário, que é a diferença entre o que os bancos pagam na captação de recursos e o que cobram ao conceder um empréstimo para uma pessoa física ou jurídica, é o mais alto do mundo, 5 vezes maior que a média mundial. Só para vocês verem aqui a comparação, no Brasil o spread bancário quase bate 35%, enquanto em países desenvolvidos apenas 3%. Quer dizer que os bancos aqui ganham 10 vezes mais do que bancos em outros países. No Brasil praticamente não existe concorrência no mercado bancário. Os 5 maiores bancos, 2 estatais e 3 privados, possuem aproximadamente 93% das contas correntes e concentram 77% de todo o crédito do Brasil, ou seja, mandam e desmandam no mercado. Não existe e não se aplica limite de taxas de juros e os contratos de adesão são empurrados aos consumidores que ficam sem chances de discuti-los. De fato, a concentração bancária com característica de cartel no Brasil já foi objeto do estudo do FMI. A falta de concorrência causa falta de opção ao consumidor e facilita o acordo entre os gigantes financeiros para decidir quantos desejam ganhar e assim impor qualquer taxa de juros que julgam justa. Gostaria de deixar para vocês as únicas regras que você precisa saber para sair das dívidas. Em seguida, vou detalhar cada uma dessas orientações. Se seguir elas à risca, podem acabar com qualquer dívida sua em no máximo 12 meses. Não importa o qual grave esteja a sua situação. Então vamos começar. As 4 regras essenciais para sair das dívidas são: primeira coisa, nunca peça orientação para o seu gerente de banco. A segunda coisa, parte para tudo ou nada. Terceira regra, um único empréstimo ficará sempre em apenas um único empréstimo. E a quarta regra, tenha controle emocional. Agora vamos detalhar ponto a ponto dessas regras. A primeira regra que eu falei, nunca peça orientação para os funcionários do banco. É um dos erros mais comuns que pessoas endividadas cometem. Pede uma orientação para os funcionários ou gerentes do banco, acreditando que eles podem ajudá-lo a resolver o problema. É uma atitude extremamente equivocada. Deixa eu falar para você uma coisa. Eu tenho ótimos amigos que são gerentes do banco. São pessoas maravilhosas. Mas gerente do banco só virou gerente porque ele é um ótimo vendedor dos produtos do banco. E os produtos do banco são empréstimos, cartões de crédito, lease, seguro. O papel do gerente de banco, ele não é seu amigo, muito menos seu consultor financeiro. E a função dele não é resolver seus problemas. Pelo contrário, muitas vezes as dicas que ele vai te dar só vai enfiar você em mais dívidas. Porque a lema do banco não é um bom devedor e devedor que paga as dívidas. Não. A lema do banco é um bom devedor e devedor para sempre. O banco, você se torna ativo do banco. Você vai pagar para o banco juros a vida toda. Então, presta atenção, perguntar ao gerente do banco o que fazer é a mesma coisa que um bêbado indo para o dono do boteco e perguntar o que ele deveria fazer para parar de beber. Não faz sentido nenhum. Portanto, o funcionário do banco não tem muito interesse em ajudar você a solucionar definitivamente os seus problemas. Ele quer apenas convencê-lo de que um novo empréstimo, por exemplo, como um valor maior do que o já feito anteriormente, ajudará a aliviar a dívida.
Digo até que com frequência ele sabe que essa orientação não é mais correta. No entanto, preciso atingir as altíssimas metas impostas. Então, entre escolher quem vai se sair melhor, ele opta por ele próprio, claro. Então, aí eu pergunto, qual dos dois é vítima do sistema? Na verdade, os dois. No entanto, podemos avaliar que o gerente do banco apenas cumpriu uma obrigação. Já você, como cliente endividado, criou outro problema para você. Então você se saiu pior nessa situação. Segunda regra, parta para tudo ou nada. Eu gosto muito de falar sobre esse ponto nas minhas palestras, porque gosto de observar a reação das pessoas, muitas vezes espantada. Vamos lá. A regra é muito simples, serei claro e objetivo. Ou você paga toda a sua dívida por completo, ou você não paga um centavo sequer. É isso e ponto final. Você vai entender exatamente o que eu vou explicar para você agora. Quando as dívidas e os juros abusivos começam a prejudicar a sobrevivência da sua família e você tem uma difícil escolha entre sobreviver ou tentar pagar as suas dívidas, sem dúvida alguma, a decisão a tomar é por sobreviver. Um exemplo para não restar uma dúvida para ninguém. Se você tem um cartão de crédito que já passou do limite, só tem duas opções. A primeira, e obviamente o mais correto que você deveria fazer a vida toda, é quitar total da fatura do cartão. Total. A segunda opção, caso você não tenha condições financeiras para quitar totalmente a fatura, é você não pagar um centavo, não pagar a parcela mínima, não é parte parcial, nada. Você não coloca um tostão nessa fatura. Essa atitude tudo ou nada. Não há outra opção a fazer. Isso vale para todos os tipos de dívidas. Ou você paga integralmente a dívida, ou você não coloca um tostão. É muito importante que você vai entender a lógica e o motivo por esse tipo de atitude. Vamos lá. O que acontece com muitas famílias quando optam por pagar apenas parte das dívidas? Os juros abusivos a serem cobrados no próximo mês simplesmente vai devorar a importância de dinheiro que já foi pago na dívida e eles não vão sair do lugar. O que acontece com o pagamento parcial de uma dívida no Brasil? Como os juros insanos, e a palavra é insanos, praticados no país, não dá a sensação que estamos ateando fogo no nosso próprio dinheiro. Penso que nenhum ser humano, gozando das suas faculdades mentais, acharia esse método normal. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender exatamente o que eu estou falando. Vamos imaginar que você possui uma fatura como limite ultrapassado, aquele famoso cartão estourado, no valor de R$5.000. Você não tem condições de pagar essa fatura integralmente. Como você não conhece as regras do jogo, você faz o que a maioria das pessoas fazem, que é o quê? Pagar o mínimo. Nesse caso, o mínimo do cartão, que representa mais ou menos 15%, depende da bandeira do cartão, vai representar R$750. Então você vai pagar os R$750, vai diminuir a sua dívida para R$4.250, certo até agora? Porém, em seguida, no dia seguinte, o banco vai cobrar taxas de juros do cartão, que hoje varia de 11%, 12% a 18% ao mês, mais encargos, mais multas, que será mais 3% sobre o valor restante. Assim, no dia seguinte, a fatura para o próximo mês será praticamente o mesmo valor da anterior. Resumindo, você acabou de jogar no lixo aproximadamente R$750. Agora, se você vai insistir nessa coisa burra de pagar o mínimo do cartão, se você vai fazer isso durante 4 a 5 meses, você vai pagar a fatura de cartão inteira e vai continuar devendo. Se vai fazer isso durante um ano, você é capaz de pagar 2, 3 faturas de cartão e continuar devendo para o banco. Simplesmente essa atitude é insana. Não adianta, ou você parte para tudo ou nada, ou você vai virar escravo do banco para o resto de sua vida. E infelizmente isso é a realidade no Brasil. Quantas pessoas você conhece que usaram o cheque especial e para não receber cobranças fizeram depósitos parciais na conta, pensando que estava evitando um agravamento do problema, e somente depois de um tempo descobriram que esses depósitos não só favoreceram a situação negativa de sua conta, como pelo contrário,
que cada vez o buraco na conta corrente ficou mais fundo e eles aumentaram ainda mais a dívida deles. Assim entendemos os resultados do poder destrutivo dos juros abusivos no Brasil. Então vou repetir a regra simples. É tudo ou nada. Ou você quita a fatura, a dívida integralmente, ou você não paga um tostão. Mas bem, e agora o que eu faço? Simples, presta atenção. Você guarda o dinheiro por fora e alguns meses depois você vai com essa quantia no banco e fala: aqui está o dinheiro para quitar tudo. E assim que resolve dívidas no Brasil. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar pensando: o que eu mais queria é poder fazer isso. Parar de pagar os juros. Não aguento mais pagar dívidas que parecem nunca ter fim. Eu gostaria de tomar essa atitude, mas eu morro de medo. Eu quero falar para vocês uma coisa importante. Meu intuito com esse livro não é apenas ensinar você qual o caminho necessário percorrer para sair das dívidas, mas também ajudar e de alguma forma encorajar a superar todos os medos de bicho-papão que existem na sua cabeça. Então vamos listar todos esses receios que até hoje impediram de você a tomar a atitude correta para quitar as dívidas de uma vez por todas. Se eu parar de pagar as dívidas, o que poderá acontecer comigo? Então vamos lá. Primeira coisa, eles vão sujar o meu nome. Segundo, vão bloquear os meus bens e tirar tudo que eu tenho. Terceira opção, será que eu posso ser preso? Quarta opção, eles vão colocar cada vez mais juros e isso vai virar uma bola de neve? Eu vou esclarecer ponto a ponto e você entenderá que a estratégia mais eficaz que os bancos têm é simplesmente a falta de conhecimento e sua ignorância. Então vamos começar. Primeiro medo, primeiro bicho-papão que as pessoas têm. Vai sujar o meu nome. Muitas pessoas boas e honestas não têm sossego enquanto não conseguem quitar as dívidas. Muitas vezes fazem novos empréstimos mesmo sabendo que não terá condições de pagá-los e agravam cada vez mais a situação. Tudo pelo medo de caso eles não vão pagar a dívida, o nome deles ficar negativado ou sujo. Deixa-me ensinar você uma coisa extremamente importante nesse momento. Seu nome não vai ficar negativo nem sujo. Seu nome vai ficar protegido. Levando um pouco de humor essa situação, afinal, seu nome será escrito no SPC e na Serasa e seu acesso a crédito ficará limitado, ou seja, você ficará impedido de tomar atitudes impensadas e cometer novos erros financeiros. Aliás, para falar a verdade, no caso de muita gente, para quem prestei consultoria financeira, foi a melhor coisa que poderia acontecer na vida deles. Simplesmente isso, porque a pessoa não faz mais dívida, não pega mais empréstimo, a vida se torna bela. E simplesmente, a questão de ter o nome protegido, como eu prefiro chamar isso, significa que por um tempo o seu nome vai constar em órgãos de restrição ao crédito, como a SPC Serasa que eu já falei. E você simplesmente não vai poder gastar mais ou não vai poder pagar mais empréstimo ou crédito no mercado. Um acontecimento que, no meu ponto de vista, repito, é algo extremamente positivo para muita gente. Mesmo que no início a pessoa não vai gostar muito dessa situação. O que muitas vezes está em jogo é o apelo emocional, principalmente entre pessoas com idade mais avançada, pela questão de honra. Para essas pessoas, a vida se baseou nos princípios de que sempre devemos manter a nossa palavra a qualquer custo e que sempre devemos honrar com nossos compromissos. Pensam que essa atitude acabará com todo o seu aprendizado e vai tirar todos os princípios por quais sempre zelaram a vida toda, transformando eles para pessoas desonestas. Eu concordo com vocês. A nossa palavra dada e a nossa reputação são coisas muito importantes para qualquer ser humano e devemos ter e manter nossos valores de honra, respeito, compromisso e lealdade. Mas o que devemos também considerar é que esses valores não estão sendo aplicados nos dois lados. Observo como eu analiso essa situação. Nas comunidades judaicas e japonesas mais tradicionais, tudo é baseado na confiança absoluta em cada membro da comunidade. Quando alguém precisa de ajuda para começar um novo negócio ou por outra necessidade qualquer, a comunidade inteira se mobiliza e contribui empréstimo e dinheiro para essa pessoa. E esse empréstimo é muitas vezes sem juros, sem contratos
apenas selado com a palavra e o aperto de mão entre as partes. Isso é o suficiente. A pessoa havia dado a sua palavra que vai devolver o dinheiro emprestado na data combinada. Mas, no nosso caso, observa que não se aplica essa mesma honra para outro lado. Deixa-me explicar para vocês. Não é justo quando, por falta de opção, aderimos um serviço ofertado com regras escondidas e quando nos demos conta já estamos endividados com uma instituição financeira que não se preocupa com honra e justiça em nenhum momento, apenas zela pelo lucro mais alto possível. Quando estamos jogando no outro time, as regras mudam. Por exemplo, quando emprestamos dinheiro ao banco, por exemplo, em forma de poupança, o mesmo nos paga a taxa máxima de 6% ao ano. Mas quando voltamos ao nosso time e tomamos dinheiro emprestado do banco, o banco pode cobrar até 400% de juro ao ano. Pode me mostrar onde está a honra entre as partes? Então, presta atenção, eu entendo perfeitamente que você tem os seus princípios e a sua honra e a sua palavra. Eu admiro e respeito isso. Porém, nesse caso, isso não se aplica igualmente para os dois lados. Faremos de tudo sempre para honrar o nosso nome e a nossa palavra, mas nesse momento precisamos fazer o certo e cuidar da sobrevivência da nossa família. Precisamos tomar as decisões corretas, raciocinar friamente e teremos certeza do que somente dessa forma conseguimos tomar a única decisão possível. Fique tranquilo. Deixa que protejam seu nome e se você vai seguir os passos, eu garanto para você que isso não vai permanecerá por muito tempo e esse tempo será de extrema importância para você organizar toda a sua vida financeira. Confia em mim. Vamos relembrar. Como já relatei, nos meus primeiros anos vivendo no Brasil, a minha situação financeira não era muito boa. E além do mais, por falta de conhecimento, também tomei algumas decisões financeiras muito erradas e meu nome ficou protegido durante algum tempo. Não tinha acesso a talões de cheques, nem cartão de crédito. É uma situação que não permite algumas comodidades do dia a dia. Porém, se analisar a situação por outro ângulo, é uma ótima época para aprender como trabalhar com o seu próprio e único e real dinheiro que você possui naquele momento. Todas as suas compras passam a ser adquiridos com dinheiro à vista, como deveria ter sido o tempo todo, mas como ninguém nunca ensinou e explicou para você essa regra. Em relação ao tempo que o nome fica protegido no SPC e Serasa, alguns funcionários dessas empresas de cobrança muitas vezes tentam nos enganar e dizer que a prescrição do nome em relação às dívidas e o cadastro no SPC e Serasa vai permanecer para sempre por tempo indeterminado. Essa informação não procede. O novo Código Civil é claro quando afirma no artigo 206, no 5º parágrafo, que o direito de cobrança de dívidas prescreve no prazo de 5 anos, após esse período a contar da data do vencimento da dívida, não é a data do cadastro da dívida. A restrição deve ser excluída automaticamente. Portanto, se firmamos novo acordo de renegociação, a dívida anterior é extinta e automaticamente passa a valer uma nova dívida. Nesse caso, o nome do devedor deve ser retirado dos cadastros negativos após o pagamento da primeira parcela. O que ocorre? Que se você tinha uma dívida, mesmo que ela fosse vendida ou cedida para outras empresas de cobrança, o prazo de 5 anos para a prescrição da dívida será mantido. Apesar que do meu método, a ideia é ensinar você a quitar dívidas em 1 ano, compartilho com você essas informações para esclarecer que parte da força de negociação com as instituições financeiras vem do fato que a restrição tem prazo de 5 anos. Isso, obviamente, tirando dívidas ajuizadas. E isso é um dos grandes motivos pelo qual os credores tendem a renegociar a dívida o mais rápido possível. A segundo bicho-papão que as pessoas normalmente têm medo é que vai bloquear os meus bens e tirar tudo que eu tenho. Novamente,
Os bancos se aproveitam da nossa falta de conhecimento, para não dizer ignorância. As pessoas temem que o banco tome todos os seus bens que adquiriram ao longo da vida. Então, esclareço também esse ponto para vocês entrar para o jogo mais esclarecidos, confiantes e tranquilos. Caso o banco resolva abrir um processo judicial contra você, a chance para isso acontecer é mínimo. Não vou entrar para essa explicação agora, mas fica tranquilos porque a última coisa que o banco quer fazer é isso. A casa em que você e sua família estão morando é impenhorável, bens de família. Não importa o valor do imóvel e nem o da dívida. Automóvel e dinheiro em conta corrente ou poupança somente serão penhorados ou bloqueados se ainda estiverem em seu nome. Na prática, bancos e outras instituições financeiras não costumam entrar em ações de cobrança judiciais, apenas em casos que há um bem financiado, por exemplo, como eu falei antes, automóvel ou máquina. E no caso de grandes dívidas, eles sempre costumam obter pela ação de cobrança judicial quando já levantaram a informação e estão certos do que o devedor tem posses ou bens para custear a dívida. Não seria inteligente da parte das instituições financeiras entrar em ação de cobrança judicial contra cada uma das pessoas que devem, tendo certeza que são dezenas de milhões de pessoas, seria um caos e certamente reduziriam e muito a sua margem de lucro, pois teriam que arcar com despesas de advogados e judiciais, e esses valores seriam as verdadeiras fortunas para eles, sendo que grande parte dos devedores não tem condições e bens para pagar a dívida. E mesmo que tiveram, não compensa aos credores arrecadar bens para levar a leilão e cumprir com toda a burocracia da justiça, o que pode levar anos a ser solucionada. Portanto, a conduta adotada por parte das instituições financeiras é super simples. Levar o nome do devedor à SPC e depois tentar infernizar a vida dele como empresas de cobrança que por meio de ligações e outros meios de comunicação fazem ameaças psicológicas e no final tenta renegociar e tentar receber o máximo possível do credor. Somente isso, mais nada além disso. Terceiro bicho papão. Será que eu posso ser preso? Deixa-me esclarecer uma coisa bem simples. Dever no Brasil não é crime, desde que a pessoa não tenha feito a dívida já premeditada não pagá-las por, nesse caso, estelionato. Ainda mais quando se a dívida aconteceu por cobranças dos juros, multas e outros encargos absurdos, e o devedor já não consegue mais cumprir com os seus compromissos pessoais e familiares. No Brasil, os municípios devem ao Estado, o Estado deve ao governo federal e o governo federal deve ao mundo inteiro. A dívida pública federal está hoje por volta de 2,9 trilhões de reais. E desculpa a minha sinceridade, eu não vejo nenhum servidor público perdendo o sono por isso. No Brasil, você só será preso por única opção: dívida com pensão alimentícia. Então, isso tem que pagar, custa o que custar. O resto, fica tranquilo, nunca será preso por questão de dívidas. Você deve estar ciente do que não ficou devendo porque quis, mas porque teve que fazer escolha entre pagar juros absurdos ou colocar alimento na mesa da sua família. Então, fica tranquilo com essa parte, você não será preso por dever. Os credores têm o direito de cobrança, ligar, mandar cartas, mas o direito deles vai até onde começa o seu. Portanto, cobranças abusivas que começam a incomodar em locais e horários impróprios não são permitidos e você deve buscar seus direitos judiciais. Sendo assim, pode até entrar com ação de danos moral. A quarta coisa que as pessoas têm medo é que eles vão colocar cada vez mais juros e isso vai virar uma bola de neve. Esse é um dos maiores medos das pessoas endividadas no Brasil quando aconselho eles parar de tentar a renegociação. Eles têm medo que os juros aumentem ainda mais a dívida mês após mês incontrolavelmente. Vamos esclarecer mais um ponto importantíssimo, como as coisas realmente funcionam na prática aqui no Brasil. Se você vai tentar negociar com o gerente do banco e questioná-lo sobre o que acontece se parar de pagar a dívida, a resposta deles será simplesmente isso. O banco vai cobrar juros, sobre juros, sobre juros, mês após mês vai subir, até que você um dia quita sua dívida. Ele também vai afirmar que não tem limite e prazo e nem o valor de quanto a dívida poderá crescer. Isso é verdade somente na teoria. As informações que irei passar para vocês agora são difíceis de obter em outro lugar,
mas qualquer gerente de banco com conhecimento da causa e boa vontade pode confirmá-las. Vamos imaginar que o seu cartão de crédito está como limite ultrapassado e você não tem a mínima condição de quitar a fatura integralmente. Sendo assim, a única opção é parar de pagá-lo. Na prática, os bancos vão cobrar juros sobre juros apenas nos primeiros 6 meses a partir do momento que você parou de pagar. Na prática, o banco vai colocar juros em cima de juros apenas nos primeiros 6 meses. Ele até pode mandar, no futuro, cobranças com valores cada vez mais elevados, mas o que conta para o banco são os primeiros 6 meses. Isso ocorre por conta do PDD, chama Provisão para Devedores Duvidosos. Importante você saber, o banco só vai parar de colocar juros 6 meses após você parar de pagar qualquer valor. Se durante esse tempo você vai insistir em tentar renegociar ou pagar algum valor ou pagar mínimo dessa dívida, todas essas informações que eu estou passando agora serão inválidas. As regras dos 6 meses só funcionam a partir do momento que você parou de pagar totalmente. E é importante que o processo ocorra exatamente assim, porque o banco, infelizmente, só negocia com quem não está pagando. Se você paga algum valor da dívida, o banco entende que você está concordando com uma prática de cobrança. Portanto, a triste realidade é que se você vai insistir em tentar renegociar com os bancos, tentar colocar um pagamento parcial, pagar mínimo, todas essas formas de pagamentos, infelizmente, nunca vai resolver seus problemas e simplesmente você vai ficar nas mãos do sistema bancário devendo cada vez mais. E esse bolo de neve, sim, vai funcionar contra você. Realmente, cada vez eles vão colocar mais juros. A única maneira é simplesmente aquilo que eu falei, parar de pagar e aí vai funcionar a seu favor essa época de 6 meses e depois você vai poder realmente renegociar e quitar de uma vez por todos. Vamos esclarecer também como funciona o sistema bancário. Alguns aspectos mudam de um banco para o outro, mas o sistema possui um funcionamento geral comum para todas as instituições. A partir do momento que o banco percebe a inadimplência do cliente, começa um processo agressivo de cobrança, o que vou relatar a seguir. Nesse momento, o objetivo final do banco muda. Em vez de querer obter ganhos com juros abusivos, passa a querer apenas recuperar o valor que verdadeiramente forneceu. Sendo assim, qualquer valor que o banco conseguir será apenas um bônus nesse momento. Começa então o verdadeiro processo de negociação. Esteja certo de que a negociação obviamente não inicia assim que você parar de pagar, pois ainda vão acontecer todas as tentativas de cobranças de todas as formas possíveis. Certamente, eles vão efetivar o processo de negativação do seu nome. Portanto, o credor tem todo o direito de inscrever o nome do devedor nessas instituições. Inclusive, também pode efetivar todas as formas de cobranças cabíveis que já mencionei, o que, sem dúvida, pode até prejudicar um pouco sua vida privada. Vale lembrar que há soluções para alguns incômodos. As ligações telefônicas, por exemplo, assim como os credores têm o direito de ligar, você também guarda todo o direito de não atender a chamada. Simplesmente assim. Basta ativar o modo de bloquear a ligação no celular e instalar um detector de chamadas no telefone fixo. Não somos obrigados a ouvir desaforos e ameaças. Porém, simplesmente eu quero que você entenda. Você tem todo o seu direito de não pagar sua dívida caso você não tenha condições. Então, eles não têm nenhum direito de incomodar você em ligações, em horários impróprios, incomodar seus familiares ou no horário do trabalho. Lembra sempre disso, que você tem os seus direitos. Assim que eles vão detectar que você não pretende e nem está disposto a pagar a dívida, aí vai iniciar o segundo estágio da negociação. O banco vai tentar recuperar o valor emprestado. No começo, eles vão oferecer um pequeno desconto sobre o valor total da dívida. E eu falo novamente, isso só ocorrerá se você tiver a atitude de parar de pagar, ou seja, você está quebrando as regras do jogo. E simplesmente a partir desse momento, eles vão começar realmente a negociar com você para eles conseguir quitar ou conseguir resgatar o valor que foi emprestado a você. Nos tempos econômicos que estamos vivenciando hoje, cabe uma ressalva.
os bancos e instituições financeiras estão mais vulneráveis à negociação que podem favorecer o cliente. Em outros momentos, isso poderia demorar um pouco mais tempo para acontecer, chegando a prazo às vezes de mais de um ano até que o banco comece a mandar a primeira proposta. Como a situação econômica, os bancos também estão sofrendo muito inadimplências. Então, as propostas começam a surgir no prazo de 6 meses ou até antes. Isso, no começo, eles vão ofertar um valor total da dívida como um pequeno desconto. Conforme os meses vão passando, as propostas vão melhorando. O que você fará nesse momento? O seu plano é simples, é quitar todas as suas dívidas em questão de 12 meses. O plano contém 2 passos iniciais. O primeiro você já aprendeu no capítulo anterior. Viver com um padrão de vida mais baixo do que você pode para sobrar dinheiro todos os meses. O segundo passo é criar uma poupança, que eu vou chamar ela de libertação das dívidas. Nessa poupança, você vai guardar uma importância X todos os meses, como único objetivo de quitar todas as suas dívidas. Uma dica, um valor razoável é 10% do valor original das dívidas. Tomando por base exemplo anterior, a fatura do cartão de crédito que era de 5.000, você vai poupar R$500 todos os meses. Depois de alguns meses, você já vai ter dinheiro o suficiente para fazer uma contraproposta ao banco, que muitas vezes já vai aceitar. E assim, você vai ter a tão esperada quitação integral da sua dívida pelo valor que você possui nas suas mãos. Essa proposta, caso queira, pode ser antes dos 12 meses. Em algumas consultorias que prestei nos últimos meses, o banco já começou a mandar e aceitar propostas com descontos interessantes já depois de apenas 4 meses. Nesse caso, a sua postura deverá ser a seguinte: aceitam ou eu vou ofertar a outro credor meu. Caso o banco não aceita a sua proposta, não há problema nenhuma. Você vai manter o seu plano e em pouco tempo depois, pode acreditar, o banco vai ligar e vai aceitar a sua proposta. Lembra que depois de 5 anos o registro da dívida no Serasa vai prescrever. Pois é, então o banco precisa tomar as providências o mais rápido possível para não perder o valor total. Por isso, conforme o tempo passa, o banco tende a aceitar qualquer valor, porque ela já é considerada como dívida perdida. Terceiro ponto. Um único empréstimo ficará sempre em um único empréstimo. Aqui está um dos erros mais comuns que devedores cometem. Muitas vezes fazemos um novo empréstimo ao banco a fim de solucionar o problema gerado por um antigo empréstimo, com parcelas menores, mas nós não prestamos atenção a um detalhe extremamente importante. O valor total do empréstimo vai ficar ainda maior. Eu vou dar para você um exemplo. Você fez um empréstimo no passado de R$10.000. O seu plano inicial era devolver em 12 parcelas de R$1.100. Depois de pagar, vamos imaginar 2 parcelas, você perdeu o seu emprego ou de repente você teve baixa no faturamento de seu negócio e assim você não tem mais condições de arcar com as parcelas. Você vai retornar ao banco contando o que aconteceu, a sua nova realidade e o banco vai ofertar a fim de ajudar uma renegociação do empréstimo como um novo empréstimo de prazo maior e parcelas menores. Assim vai ficar, em vez de 12 parcelas, vai para 24 parcelas de R$800. Se você não conseguiu pagar as parcelas de R$1.100, eu garanto para você que também você não vai conseguir pagar as R$800. Talvez até consiga pagar as primeiras, mas provavelmente, mesmo se esforçando, terá dificuldades em continuar. E a dívida, que antes era de apenas R$10.000, passa a ser de R$19.000. E se insistir em renegociação, ela vai continuar aumentando ano após ano após ano. Relato a seguir a história de um aconselhamento financeiro que prestei a uma pessoa cheia de dívidas. O empréstimo era de mais de R$80.000, uma das dívidas que ele tinha. Eu perguntei a ele, o que você comprou? Um avião? E na verdade ele respondeu que essa dívida ele fez 8 anos atrás e ela era apenas de R$9.000. Desde o começo ele não conseguiu pagar as parcelas e várias vezes ao longo dos anos ele já negociou essa dívida, trocando por uma dívida com prazo maior e parcelas menor.
O resultado, infelizmente, essa dívida monstruosa. E o triste é que todo o esforço para pagar foi em vão, pois ele não tinha mais condições de continuar pagando as parcelas. O que ele tentava evitar o tempo todo era que seu nome não vai ser negativado. E de fato, exatamente o que aconteceu. Porém, como um agravante, em vez da dívida ser de apenas R$9.000, que é o valor original, o que poderia depois de 1 ano ter sido negociado e quitado de uma vez, ele fez uma negociação que durou 8 anos já. Nesse caminho ele já perdeu milhares de reais e a dívida só aumentando. Seu nome no final foi negativado, aquilo que ele não queria que aconteceu, mas hoje, além disso, ainda está devendo R$80.000. Então a regra ela é extremamente simples. Se você fez um empréstimo e não tem condições de pagá-lo, seja qual for o motivo, nunca, repetindo, nunca faça um novo empréstimo para pagar o primeiro. Seja honesto com você mesmo e assume que não tem condições de pagar. Arque com as consequências e comece a poupar para simplesmente quitar o empréstimo de uma única vez. No caso da história acima, se a minha filosofia tivesse sido adotada, se a pessoa soubesse o caminho correto e conhecesse as regras do jogo, jamais iria renegociar a dívida e, sem dúvida, manteria o valor inicial emprestado. No prazo de 12 meses, já estaria com a dívida quitada. A história da Kátia é um relato autêntico, semelhante ao de muitos indivíduos no Brasil. Acredito que você conheça outras pessoas que estejam vivendo na mesma maneira. Tudo começou em fevereiro de 2008, quando atingimos o limite do nosso cartão de R$9.500. Nesse momento, o valor era bem maior que os nossos salários. Consequentemente, não conseguimos pagar o valor total da fatura. Foi quando caímos na armadilha de pagar o mínimo. Durante 18 meses, pagamos o mínimo acreditando que dessa forma, um dia quitaríamos a dívida. Em outubro de 2010, meu esposo recebeu uma parte da herança de sua mãe e resolvemos quitar a dívida do cartão. Fomos até o banco com a intenção de negociar o valor e quitar com desconto, já que iríamos pagar à vista. Para nossa surpresa, o banco não concedeu desconto algum, mesmo com a alegação de que nesses 18 meses já havíamos pagado por volta de R$21.600 através do pagamento mínimo. Não adiantou nada. Descobrimos na prática que banco não negocia com bons pagadores. Começamos o que eu pensava ser uma nova página em nossas vidas, limites liberados e marido ganhando razoavelmente bem na época. E assim, voltamos aos velhos e maus hábitos de consumo. Em apenas 3 meses, estourei o limite do cartão outra vez. Estava devendo R$9.000 no cartão e voltamos a pagar o mínimo por mais 6 meses. Nesses meses, pagamos o mínimo que totalizou R$9.450, mais do que a dívida original. A partir do 7º mês, não conseguimos arcar com mais nada, nem as contas da casa. Sem enxergar outra saída, começamos a utilizar o cheque especial para pagar as contas básicas. Por medo de perder totalmente o controle, resolvemos financiar o cartão. Resultado: dívida com o dobro do tamanho. O pior não foi aumentar a nossa dívida, e sim, no 2º mês, já não conseguirmos pagar o novo financiamento, só que dessa vez o valor estava bem maior. Ao longo desse período, participei de um treinamento sobre administração financeira com o Benzurel. Ele ensinou que a única maneira de resolver essas dívidas seria com a atitude do tudo ou nada. Sinceramente, quando ouvi aquilo, fiquei horrorizada. Naquela época, nossa crença era de que não podíamos deixar o nosso nome sujar, que tínhamos de ser honestos a qualquer custo e pagar as nossas dívidas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, era o nosso lema, jamais menosprezando a palavra de Deus. Em questão de 4 anos, as dívidas chegaram ao valor de R$86.000 no cartão e de R$34.000 no cheque especial. Nesse momento, percebemos que não havia outra saída. Ou aceitaríamos os ensinamentos do Ben e aprenderíamos as regras do jogo, ou não sei aonde essa dívida poderia chegar. E foi assim. Paramos de tentar pagar ou negociar com os bancos e aconteceu exatamente o que Ben ensinou.
Os bancos, ao perceberem que não estávamos dispostos a pagar mais nada, começaram, após 6 meses, mandar propostas para quitar as dívidas com descontos cada vez maiores. Deixamos as propostas virem até que, 2 anos depois, a última proposta era bem atrativa. Conseguimos quitar a dívida do cartão pagando somente 5.000 e a dívida do cheque especial ficou por 2.500. Hoje em dia, optamos por não utilizar mais o cartão de crédito nem o limite especial em nossas contas. Aprendemos a usar o dinheiro à vista e, se queremos comprar algo, poupamos. 4 pontos. Tenha controle emocional. Quando nos encontramos com muitas dívidas, é muito difícil controlar o lado emocional. Problemas com dinheiro ferem nosso orgulho, abalam nosso ego, nos sentimos fracassados e passamos a questionar como cheguei a esse ponto. Já presenciei pessoas com problemas financeiros, desanimadas, sem disposição para o trabalho, sem vontade de viver, pessoas que ficaram doentes porque estavam atoladas em dívidas e já não viam mais a luz no fim do túnel. Claro que você não merece parabéns por estar endividado, mas caso você está com dívidas, eu quero te dizer, não seja tão duro consigo mesmo. No mundo de hoje, onde o apelo ao consumo é muito forte, é muito fácil nos distrairmos e perdemos o controle da nossa situação financeira e a gente comete muitos erros. Você não está nessa situação porque quis, mas sim porque tomou várias decisões erradas. Levanta a cabeça, você não é um fracassado, é apenas um ser humano passível de erros. Não cria novos problemas. Muitas vezes vejo discussões familiares e problemas conjugais decorrentes de questões financeiras. Não permite que as finanças causem novos transtornos na sua vida. Errar é humano. No entanto, persistir no erro é burrice, tá? Então, a partir de agora, não há mais desculpas. Aplica tudo o que aprendeu neste livro e resolva a sua situação de uma vez por todas. E jamais cometa os mesmos erros. Muitas pessoas com problemas financeiros ficam noites sem dormir. Eu digo, quem não deveria dormir é quem não está recebendo, não é você. Então, encara a vida um pouquinho como humor, isso ameniza várias situações, confia em mim. O controle emocional será fundamental para você conseguir seguir passo após passo o que aprendeu anteriormente neste livro. A coragem e a determinação virá do seu controle emocional, tenha certeza, mantendo suas decisões independentes das circunstâncias e das opiniões, porque eles vão virar. Fará com que você permaneça firme e convicto nas suas escolhas até o fim. Se no primeiro desconforto, como cobranças, por exemplo, você fraquejar, meus ensinamentos não irão valer muito. Observo muitas pessoas com medo de expor a vida financeira que fazem qualquer coisa apenas para continuar mantendo as falsas aparências por mais algum tempo. Insistir em não se desfazer de bens, por exemplo, e uma delas. Continuar mantendo o mesmo padrão de vida falso, elevado, que nunca foi compatível com os seus ganhos verdadeiros. Essa pessoa precisará entender, de uma vez por todas, que para solucionar suas dívidas é preciso estar disposto e determinado a manter sua decisão e postura até o final. Eu lhe garanto que em pouco tempo você vai conquistar uma nova vida financeira.